Tive uma ótima carreira e se pudesse fazer algo diferente, acho que teria continuado escrevendo de onde parei. Parei de escrever por anos e simplesmente fiquei preguiçoso. Eu realmente não estava inspirado para escrever. Por mais de 3 décadas, George Strait guardou cuidadosamente um segredo que ninguém jamais suspeitou. Por trás da imagem imaculada da lenda mais respeitada da música country, outra vida se desenrolava silenciosamente. Nem mesmo seus entes queridos tinham ideia do que realmente acontecia longe dos holofotes. Agora a verdade finalmente está vindo à tona e está reescrevendo tudo o que os fãs pensavam saber. Nascido George Harvey Strait em 18 de maio de 1952 na pequena cidade de Poteet, Texas, os primeiros anos de George Strait foram moldados pelo ritmo da vida rural e pela disciplina silenciosa do trabalho na fazenda. Ele foi criado principalmente na cidade vizinha de Pearsall, onde sua família possuía e trabalhava em uma fazenda de gado. A vida ali era exigente e muitas vezes implacável, requerendo longas horas de trabalho, resistência física e um profundo respeito pela responsabilidade, valores que mais tarde se tornariam inseparáveis da personalidade e da música de Strait. Quando seus pais se divorciaram durante sua infância, George e seu irmão foram criados pelo pai, um professor de matemática do ensino fundamental que conciliava os estudos com as tarefas diárias da fazenda. Essa combinação de estrutura e trabalho incutiu em Strait um senso de humildade e perseverança que nunca o abandonou. A música entrou em sua vida gradualmente e não de forma dramática. Na adolescência, no final da década de 1960, Strait se sentiu atraído pelos sons da música country tradicional, especialmente pela narrativa suave de artistas como Hank Williams, Merle Haggard e George Jones. Enquanto muitos jovens músicos seguiam tendências, Strait encontrou conforto em melodias clássicas e letras diretas, que refletiam a vida real. No ensino médio, ele tocou brevemente em uma banda de garagem de rock and roll, mas seu coração sempre retornava à honestidade e simplicidade emocional da música country. Após se formar na Pearsall High School, Strait ingressou na faculdade, mas logo interrompeu seus estudos para servir no exército dos EUA no início da década de 1970. Estacionado no Havaí, ele se juntou a uma banda country, patrocinada pelo exército chamada Ramblin' Country, apresentando-se para outros militares e para o público local. Essas apresentações marcaram sua primeira experiência real no palco e confirmaram discretamente que a música era mais do que um hobby. Quando retornou ao Texas no final da década e retomou os estudos universitários, Strait levava consigo não apenas instintos musicais aguçados, mas também uma maturidade mais profunda, forjada pela disciplina, pela distância de casa e por uma conexão vitalícia com suas raízes. Em dezembro de 1971, com apenas 19 anos, George Strait casou-se com sua namorada do ensino médio, Norma Voss Strait, dando início a uma parceria tranquila e sólida que se tornaria a base emocional de sua vida. Ao contrário de muitas figuras públicas cujos relacionamentos foram moldados pela fama, George e Norma construíram seu casamento muito antes do sucesso entrar em cena. Seu vínculo estava enraizado em uma história compartilhada confiança mútua e uma profunda compreensão dos valores um do outro, qualidades que os ajudaram a se manter firmes ao longo de décadas de mudanças. Apenas um ano depois, em 1972, o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, Jennifer. A paternidade chegou cedo para Strait, forçando-o a amadurecer rapidamente enquanto ainda buscava seu lugar no mundo. Na época, ele conciliava as responsabilidades da família com o serviço militar e perspectivas de carreira incertas, muitas vezes priorizando a estabilidade em detrimento da ambição. Esses primeiros anos estiveram longe de ser glamourosos, sendo definidos mais por sacrifícios do que por oportunidades, mas fortaleceram sua devoção à vida familiar. A família nunca foi um acessório para o sucesso, mas sim a sua base.
À medida que Strait se dedicava à música com mais seriedade no final da década de 1970, as exigências sobre o seu tempo aumentaram. Longas viagens locais pequenos e salários modestos tornaram-se parte do seu dia a dia, mas Norma permaneceu uma presença constante, oferecendo apoio sem buscar atenção. Ela evitava completamente os holofotes, preferindo a privacidade ao reconhecimento público, e George respeitou esse limite ao longo de sua carreira. O casamento deles tornou-se uma rara constante em uma indústria conhecida por sua instabilidade. Em 1981, o casal deu as boas-vindas ao filho George Bubba Strait Jr., consolidando ainda mais a união familiar, justamente quando a carreira de George começava a ganhar impulso. Apesar das crescentes pressões da fama, Strait sempre traçou uma linha clara entre seus mundos profissional e pessoal. Ele priorizava jantares em família em vez da vida noturna, o lar em vez de Hollywood e a lealdade em vez dos excessos. Esse compromisso inabalável com o casamento e a paternidade não só o manteve com os pés no chão, como também moldou a sinceridade e a contenção emocional que mais tarde definiriam sua música e sua imagem pública. O dia 25 de junho de 1986 marcou uma virada devastadora na vida de George Strait. Naquele dia de verão em San Marcos, Texas, sua filha de 13 anos, Jennifer Strait, morreu em um acidente de carro catastrófico que destruiu a sensação de normalidade da família e alterou para sempre o mundo particular de Strait. Jennifer estava em um Ford Mustang dirigido por um amigo quando o veículo perdeu o controle, capotou e bateu violentamente. Durante o acidente, ela foi parcialmente ejetada do carro e morreu instantaneamente. Investigadores confirmaram posteriormente que nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança, um detalhe que só agravou a tragédia. Para George e Norma Strait, a perda foi incompreensível. Jennifer era a primogênita do casal e o centro tranquilo da vida familiar, uma presença que dava segurança a George muito antes da fama. Num instante, essa base foi destruída. Os mais próximos da família descreveram um período de profunda tristeza e isolamento enquanto os Straits se recolhiam para viver o luto em privacidade. Ao contrário de muitas figuras públicas que lidam com tragédias sob os holofotes, George fez uma escolha deliberada de proteger sua família da atenção da mídia. Nos anos que se seguiram à morte de Jennifer, George Strait praticamente parou de dar entrevistas, evitou perguntas pessoais e se distanciou quase completamente dos meios de comunicação. Seu silêncio não foi um ato de distanciamento, mas sim de sobrevivência. A música continuou sendo sua válvula de escape, mas mesmo assim ele raramente falava diretamente sobre sua perda, permitindo que a emoção viesse à tona apenas sutilmente através do tom de voz e da contenção em vez de uma confissão explícita. Essa abordagem reservada se tornaria mais tarde uma característica definidora de sua imagem pública. A tragédia também remodelou as prioridades de Strait. A fama, os elogios e o sucesso comercial perderam importância em comparação com a preservação do que restava de sua família. Em 1986, a Fundação Memorial Jennifer Lynn Strait foi criada para apoiar instituições de caridade voltadas para crianças, honrando discretamente sua memória sem alarde. Embora o tempo tenha passado, a perda nunca o abandonou completamente. Donou. Em vez disso, tornou-se uma companheira silenciosa que aprofundou sua humildade, fortaleceu sua devoção à privacidade e infundiu sua vida e música com uma gravidade conquistada por meio de uma dor inimaginável. Em 1987, menos de um ano após a perda devastadora de sua filha George e Norma Strait, tomaram a decisão profundamente pessoal de transformar o luto em propósito, cofundando a Fundação Jennifer Lynn Strait.
Em vez de buscar atenção pública ou grande reconhecimento, a fundação foi criada discretamente, refletindo a preferência duradoura da família pela privacidade. Sua missão era simples, porém profunda: apoiar instituições de caridade voltadas para crianças e oferecer ajuda a jovens que enfrentavam dificuldades, doenças ou instabilidade, causas que ganharam um novo significado após a morte de Jennifer. Para os Straits, a fundação tornou-se uma homenagem viva à memória de Jennifer, permitindo que seu nome fosse associado não à tragédia, mas à compaixão e à esperança. George e Norma encaravam o trabalho não como um ato isolado de caridade, mas como um compromisso para a vida toda. A fundação concentrou-se em organizações que melhoravam diretamente a vida das crianças, incluindo aquelas que atuavam nas áreas de saúde, educação e necessidades básicas, muitas vezes em comunidades do Texas, próximas às raízes da família. Ao escolher esse caminho, eles garantiram que o espírito de Jennifer continuasse a fazer a diferença muito além de sua própria família. Fiel à natureza reservada de George Strait, a fundação operava em grande parte fora dos holofotes. Os esforços de arrecadação de fundos frequentemente envolviam concertos beneficentes, doações privadas e parcerias discretas, em vez de campanhas de grande repercussão. Strait raramente falava publicamente sobre a fundação, permitindo que o trabalho, em si, tivesse significado sem explicações emocionais. Essa abordagem discreta ressaltava a sinceridade por trás do esforço. Nunca se tratou de imagem pública, mas sim de memória e responsabilidade. Ao longo dos anos, a Fundação Jennifer Lynn Strait doou milhões de dólares para causas infantis, tornando-se um dos aspectos mais duradouros do legado de Strait para além da música. Para George e Norma, a fundação não ofereceu um desfecho, uma perda como essa não permite, mas proporcionou uma maneira de canalizar a dor em serviço. Por meio de cada criança ajudada e cada organização apoiada, o nome de Jennifer continuou a representar bondade e resiliência e o amor duradouro de uma família determinada a honrar sua vida ajudando os outros. Em abril de 2009, George Strait enfrentou outra perda profundamente pessoal com a morte de seu irmão mais velho, John Byron Buddy Strait, que faleceu em 10 de abril aos 58 anos. Embora a tragédia não tenha se desenrolado sob os mesmos holofotes da mídia que a perda de sua filha, décadas antes, ela atingiu um ponto profundamente sensível na vida de George. Buddy não era apenas um irmão, mas uma presença constante durante os anos de formação de George. Alguém que compartilhou a mesma criação rural, as dificuldades familiares e as lições aprendidas na dura terra do Texas. Crescendo em Pearsall, Texas, os irmãos Strait foram moldados juntos pela vida na fazenda, pela responsabilidade e pela resiliência. Buddy testemunhou George muito antes dos holofotes, antes das arenas lotadas e dos sucessos estrondosos nas paradas musicais, quando a vida girava em torno das tarefas domésticas da escola e das expectativas silenciosas de uma família trabalhadora. Essa história compartilhada criou um vínculo construído menos em palavras e mais em experiências. Para George, perder Buddy significou perder um dos últimos elos vivos com sua essência mais antiga. Diferentemente de marcos públicos ou triunfos na carreira, essa perda se desenrolou em sua vida privada. George não emitiu declarações públicas nem concedeu entrevistas refletindo sobre seu luto. Aqueles mais próximos a ele notaram que ele lidou com a perda da mesma maneira que sempre lidou com discrição, reflexão e um instinto de proteger sua vida pessoal. A morte de seu irmão reforçou sua crença de longa data
de que a família importava mais do que a fama e que o luto não precisava de plateia para ser real. Após a trágica morte de sua filha, Jennifer, em 1986, George Strait tomou uma decisão crucial que moldaria o resto de sua vida e carreira. Ele escolheu a privacidade em vez da publicidade. Numa época em que sua fama crescia rapidamente e a indústria musical exigia cada vez mais acesso à sua vida pessoal, Strait deliberadamente se afastou da exposição midiática. Ele raramente concedia entrevistas, evitava falar sobre suas emoções e traçava uma linha divisória rígida entre seu papel público como artista e sua identidade privada como marido e pai. Essa escolha não foi fácil. A música country, especialmente no auge de seu sucesso comercial, prosperava com a narrativa não apenas nas canções, mas também na personalidade. Fãs e jornalistas queriam conhecer o homem por trás da voz, mas Strait resistiu a essa expectativa. Proteger sua família tornou-se uma forma de autopreservação emocional, uma maneira de lidar com o luto sem reabrir feridas. O silêncio para ele não era distanciamento, era sobrevivência. Ainda assim, carregar o luto em silêncio tinha seu próprio peso, já que havia poucos lugares além da música onde sua dor pudesse existir em segurança. A pressão de manter a privacidade em uma indústria construída sobre a visibilidade exigia disciplina. Strait limitou suas aparições públicas, recusou convites para programas de entrevistas e se concentrou em se apresentar em vez de se autopromover. Seus concertos se tornaram o principal espaço onde ele se conectava com o público, permitindo que a música falasse em vez de confissões. Com o tempo, essa contenção se tornou parte de seu mistério, rendendo-lhe respeito como um artista que deixava a autenticidade substituir o espetáculo. Apesar dos desafios, a abordagem de Strait preservou um senso de normalidade em casa. Seu casamento com Norma permaneceu intacto, e seu filho Bubba foi criado longe da cultura das celebridades. Ao se recusar a trocar perdas pessoais por simpatia pública, George Strait redefiniu o sucesso em seus próprios termos. Sua dignidade serena diante da fama demonstrou que a discrição pode coexistir com a grandeza e que às vezes a declaração mais poderosa que um artista pode fazer é escolher o que não compartilhar. Em 2024, George Strait enfrentou outro capítulo profundamente emocional ao navegar por uma temporada de intensa criatividade profissional em meio a uma profunda perda pessoal. Aquele ano marcou o lançamento de seu álbum Cowboys and Dreamers em setembro de 2024. Um projeto moldado não apenas pela reflexão e maturidade, mas também pelo luto. Conforme o álbum se aproximava da conclusão, Strait perdeu 3 homens que haviam sido pilares de sua vida na estrada, colegas de confiança, cuja presença definira décadas de turnês, ensaios e silêncios compartilhados entre os shows. Em 20 de março de 2024, Gene Elders, violinista de longa data de Strait, faleceu, seguido no mesmo dia pela morte de seu lendário empresário Irv Woosley. Poucas semanas depois, em 29 de abril de 2024, seu road manager Tom Foote também faleceu. Essas não eram relações profissionais distantes. Eram laços forjados por anos de viagens, lealdade e confiança mútua. Juntos, eles moldaram o som, a estrutura e a estabilidade da vida de Strait em turnê, muitas vezes passando mais tempo juntos do que com suas próprias famílias. Para Strait, as perdas foram cumulativas e profundamente pessoais. Irv Woosley guiou sua carreira desde os primórdios, ajudando-o a lidar com a fama e, ao mesmo tempo, preservar seus valores. O violino de Gene Elders era um elemento característico do som ao vivo de Strait, enquanto Tom Foote garantia a ordem silenciosa por trás de cada apresentação. A ausência deles deixou um vazio emocional e logístico que não pôde ser facilmente preenchido. Em resposta, Strait fez o que sempre fez, homenageou-os discretamente.
Cowboys and Dreamers foi dedicado à memória deles não como uma demonstração pública de luto, mas como um reconhecimento duradouro de amizade e gratidão. A dedicatória ressaltou uma verdade que acompanhou Strait ao longo de sua vida. Sua carreira nunca foi construída sozinho. Em 2024, num momento de reflexão em sua trajetória, o álbum se tornou tanto uma despedida quanto uma homenagem, um lembrete constante de que por trás de toda a lenda existe uma família de vozes, mãos e corações agora profundamente saudosos. Em abril de 2025, George Strait sofreu outra perda profundamente pessoal com a morte de seu amigo de longa data, a lenda do rodeio, Roy Superlooper Cooper, que faleceu tragicamente em um incêndio em sua casa no dia 29 de abril de 2025. A notícia abalou as comunidades do rodeio e da música country. Mas para Strait, a perda foi muito mais profunda do que o reconhecimento público poderia expressar. Cooper não era apenas um atleta admirado ou um ícone cultural. Ele era um irmão de espírito, um confidente e uma presença constante ao longo de mais de 4 décadas de amizade. O vínculo entre eles foi forjado por valores compartilhados e não pela fama em comum. Ambos foram moldados pelas tradições ocidentais, pela disciplina e pela humildade, e ambos nutriam profundo respeito pelo trabalho árduo e pela autenticidade. O status lendário de Cooper como um dos laçadores mais condecorados da história do rodeio jamais alterou sua natureza humilde, algo que Strait admirava profundamente. Para George, Roy personificava a excelência sem arrogância, um símbolo vivo de grandeza discreta que refletia sua própria abordagem à vida e à carreira. No funeral de Cooper, Strait se apresentou para prestar uma homenagem pública e emocionante, um raro momento de vulnerabilidade de um artista conhecido por guardar suas emoções privadas. Sua voz, segundo relatos, tremia enquanto falava sobre as décadas que passaram juntos, relembrando não apenas vitórias e conquistas, mas também risos, lealdade e o entendimento tácito que definia a amizade deles. Strait descreveu Cooper como um herói e uma inspiração, enfatizando o quanto a presença dele moldou sua vida para além dos holofotes. A perda reabriu feridas antigas para Strait, mais um lembrete da passagem implacável do tempo e da crescente lista de pessoas que caminharam ao seu lado e agora já se foram. Mesmo em meio à dor, sua homenagem refletiu gratidão e não amargura. Ao honrar Roy Cooper publicamente, George Strait revelou a profundidade de uma amizade construída sobre respeito, raízes compartilhadas e lealdade inabalável. Em 2025, a morte de Superlooper não representou apenas a perda de uma lenda do rodeio, mas também a perda de um companheiro de vida cuja influência permaneceria gravada no coração de Strait muito depois da despedida final. O que você acha de George Strait? Deixe seu comentário na seção abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Because it processed me. I don't want to break the sim. Tuyo tayo.